Olá, vamos estudar um pouco mais sobre a pregação deste domingo para a célula. E o título dessa mensagem é Simples Pastores e está baseada no livro de Lucas, do capítulo 2, do 8 ao 20, quando conta o relato da anunciação dos anjos para os pastores que estavam no campo cuidando das ovelhas, que Jesus havia nascido num presépio. E os 3 pontos que foram ministrados nesta pregação são: o primeiro, que Deus escolhe as coisas simples. Deus não revelou Jesus da forma como nós imaginávamos. Ele escolhe um grupo de pastores simples que eram conhecidos como pessoas que não tinham instrução, pessoas que não guardavam as leis judaicas, porque eles precisavam trabalhar de segunda a segunda cuidando das ovelhas no campo, então eles não guardavam do sábado e por isso eram conhecidos como pessoas impuras e um pouco marginalizadas na sociedade de Israel. Mas esses pastores estavam pastando as ovelhas perto de Belém e perto também de Jerusalém, aproximadamente a 2 a 6 quilômetros de distância. E foi nesse lugar que o anjo aparece a eles para manifestar a anunciação do nascimento de Jesus. O segundo ponto que nós compartilhamos nesta manhã é que com a chegada de Deus na nossa vida, com a chegada de Jesus, as coisas são desacomodadas. E Ele desacomoda a vida pacata que nós levamos por muitas vezes. Esses pastores estavam então numa noite comum, acostumados a cuidar das ovelhas, fazendo o que faziam todas as noites, estavam focados nos seus afazeres, e quando o anjo chega e se manifesta diante deles, eles ficam com muito medo e muito assustados, porque eles não esperavam serem alvos dessa anunciação. Poderiam ter sido escolhidos sábios, instruídos, mas Deus escolhe anunciar para os simples e humildes pastores. E é muitas vezes, como acontece comigo com você, que imaginamos que Deus vai se manifestar na nossa vida numa grande conferência, num culto, onde algo sobrenatural vai acontecer, mas é no dia a dia, enquanto nós estamos fazendo as coisas de todos os dias rotineiras, que Deus pode se manifestar através de um abraço, através de uma ligação, através de um telefonema, através de qualquer coisa que nós estejamos fazendo. Ele chega e desacomoda e muda a história da nossa vida com a sua presença. E o terceiro ponto está sinalizado no versículo 9, quando os pastores, depois de receberem a notícia, vão até Belém para conhecer então Jesus, que está na manjedoura, como o anjo havia anunciado, num presépio. E o texto diz que os pastores, então, ao verem, no versículo 17 e 18, contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos ouviram a história dos pastores e ficaram admirados. MacArthur diz que os pastores iam por toda parte anunciando a notícia que o Salvador, há muito tempo aguardado, o Messias de Israel, havia nascido. Os pastores, então, se tornam os primeiros evangelistas do Novo Testamento. Então, os pastores dariam início ao que até os dias de hoje conhecemos como a Grande Comissão, que está em Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma coisa interessante a respeito do ide, para finalizar, é que no original ele não seria o imperativo. A intenção que a palavra ide dá no original é mais parecida com o gerúndio do português, que significaria enquanto vão, anunciem. E isso também nos faz entender que nós precisamos anunciar Jesus enquanto vamos vivendo a nossa vida. Da mesma forma que Ele nos encontra no dia a dia nas coisas simples, porque Ele é um Deus simples, que veio ao mundo de forma simples, Ele quer que nós anunciemos as boas novas de salvação de forma simples, no dia a dia, no trabalho que fazemos, seja no escritório, seja dentro de uma escola, seja dentro de um carro, seja na sua casa, onde você estiver. Você e eu podemos ser agentes das boas novas de salvação enquanto vamos. Que Deus te abençoe, que o Deus que escolhe as coisas simples, que escolheu eu e você, que somos simples, que Ele desacomoda nossas estruturas e nos faz viver uma vida que daqui a pouco era muito tranquila e pacata, nos faz entrar em uma nova aventura com Ele e nos convida, enquanto vamos, anunciarmos que é um Deus que escolhe pessoas simples e as transforma. Que Deus te abençoe, que a célula seja simples e transformadora com o amor de Jesus.